estamos aqui na tela, uma das telas internas do programa EJCalc, e nessa tela aqui, como eu disse, é onde tudo acontece. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre as funcionalidades dessa tela. Aqui em cima existe esse campo aqui em cima para que a gente digite a descrição da verba, por exemplo, férias, 13º, o que você quer calcular, qual a verba que você quer calcular nesse momento. Aqui, a data inicial e data final da verba, você deve inserir, se for uma verba que tenha progressão mensal, por exemplo, como horas extras, você deve colocar um período inicial e um final, certo? Lembrando que no caso da data inicial, que a gente deve sempre informar o dia 1º como base, porque no banco de dados todos os índices são armazenados como dia 1º, então ele só vai encontrar o índice correspondente se você colocar aqui dia 1º. Se você colocar dia 10, ele só vai encontrar o índice do mês seguinte. Então, nesses dois campos aqui, a gente vai inserir o período da verba. Aqui, nesse campo tipo de verba, nós temos aqui 6 possibilidades. Primeiro, a verba padrão. O que é a verba padrão? É aquela verba comum que ela vai aparecer no cálculo, como por exemplo, horas extras, férias, 13º. Então, se eu selecionar aqui padrão, o sistema vai entender que essa verba aqui deve ser inserida no resumo geral do cálculo, no cálculo final, no relatório final de cálculo, certo? Se eu selecionar contábil, significa que essa verba aqui não vai aparecer no cálculo. Ela vai ser utilizada como base para outras verbas, mas nada vai acontecer com relação ao relatório se eu fizer cadastrar uma verba aqui usando esse tipo de verba contábil. Esse tipo de verba diferença, como o próprio nome sugere, ela calcula a diferença entre duas verbas. E quando eu clico aqui em diferença, ele abre essa possibilidade aqui de eu escolher uma verba devida e uma verba paga. Logicamente que a verba devida deve ser superior para que o valor não fique negativo. E aqui, nesse pequeno campo aqui, eu vou selecionar as verbas. Vai aparecer aqui para mim. Por que isso aqui está aparecendo a mesma verba em cima e embaixo? Porque eu só tenho uma verba cadastrada nesse cálculo. Então ela aparece em cima e embaixo. Então se eu tivesse duas verbas cadastradas, eu poderia calcular a diferença entre essas duas verbas. E aqui a incidência de INSS e imposto de renda. E esse último campo que é a ordem que os cálculos vão aparecer no resumo. Então, basicamente, essa tela é onde a coisa acontece, como eu disse, né? A gente vai digitando aqui verba por verba, clicando em prosseguir, ele grava uma verba. Eu volto para essa tela e vou prosseguindo. Então, outro tipo de verba que nós temos aqui é a dedução. Isso aqui é o quê? Quando é um valor negativo para o reclamante. Quando ele sacou algum dinheiro que a gente precisa descontar, é um valor que vai entrar negativamente no cálculo. E o pós-cálculo é uma verba que pode ser usada, por exemplo, para honorários advocatícios ou periciais. Ela vai aparecer no resumo de cálculo. Eu vou entrar aqui nesse resumo para a gente ver, para a gente entender melhor. E ela vai aparecer aqui, ó, em outras verbas, né? Aqui está zerado porque não tem nenhuma verba desse tipo cadastrado nesse cálculo. E ele não incide juros, nem correção monetária. Então ele pode servir, por exemplo, para cálculo de honorários advocatícios, que também pode ser inserido o juro na hora que estiver calculando. E por fim, aqui nós temos a média, que ele faz o quê? Ele calcula a média de uma outra verba. Então aqui eu boto o período na data inicial da média, o período e o final da média do período que eu quero calcular a média, em que campo eu quero calcular, se eu quero a média do valor ou a média da quantidade, e qual a verba que eu quero calcular. Então, se eu escolher aqui essa verba e eu escolher aqui quantidade, ele vai calcular a média da quantidade dessa verba aqui nesse período e vai jogar nesse campo aqui, nesse outro período aqui. Mas no outro vídeo eu vou explicar melhor essa questão da média.